Olá a todos, sou a Edna e hoje, juntamente com a Audiene, iremos falar um pouco sobre o tema de sintomatologia visual, tendo como elemento o potássio, como pré-requisito para a disciplina de nutrição mineral de plantas, que tem como docente a professora Estela Matoso. Formas que o elemento, primeiramente, se encontra no solo. Bem, a maior parte do potássio no solo, cerca de 98%, se encontra na estrutura dos minerais primários e secundários, que é o potássio estrutural. E só uma pequena fração encontra-se em formas mais prontamente disponíveis às plantas, seja ligado às cargas elétricas negativas, que é o potássio trocável, seja na solução do solo. Também há o potássio adsorvido na cavidade siloxana de argila minerais. O potássio trocável, que é tido como uma reserva prontamente disponível às plantas, e o potássio na solução do solo, sendo a principal forma do potássio no solo é a mineral, encontrada em feldspato, biotita e muscovita. Há também o potássio contido nos restos culturais. Com relação à forma que ele é absorvido pelas plantas, isso ocorre na forma iônica da solução do solo. As plantas, elas vão absorver o potássio na solução do solo. Entretanto, uma vez que a concentração de potássio na solução atinge valores bem baixos, pode haver difusão de parte do potássio contido nas estruturas dos argilos minerais e dissolução dos minerais primários que contêm potássio. Aqui nesse esquema, demonstra as formas que o potássio se encontra no solo. Bem, a reciclagem desse nutriente exerce um papel importante na disponibilidade, porque existem espécies com alta capacidade de extração, que vão reunir quantidades altas de nutriente, que seriam disponibilizados à cultura seguinte, quando seus restos permanecem na área de cultivo. Esse potássio trocável é tido como uma reserva que está prontamente disponível às plantas, enquanto que o potássio não trocável é considerado uma reserva em médio prazo. Na solução do solo, o potássio é móvel e está sujeito a perdas por lixiviação, principalmente em solos ácidos com baixo CTC, remoção por colheitas, e a lixiviação é mais intensa em solos arenosos, pobres em matéria orgânica e com baixo CTC. Já as perdas por erosão dependem muito do grau de erodibilidade do solo, da intensidade e também da quantidade das chuvas. Olá, eu sou a Audiene. Vou falar mais um pouquinho sobre o potássio. Bom, ele é móvel no floema e por ele ter essa mobilidade no floema, quando tiver falta desse nutriente no solo, ele será redistribuído das folhas mais velhas para as folhas mais novas da planta. Por isso, os sintomas vão aparecer primeiro nas folhas mais velhas. Bom, ele é o segundo elemento, né, mais requerido pela planta, estando atrás somente do nitrogênio. Algumas funções desse elemento na planta. Ele vai atuar no movimento estomático, né, que é a abertura e fechamento dos estômatos, estando ligado diretamente com a absorção de água, né? Ativação enzimática, onde uma das funções do potássio é ativar mais de 60 enzimas. Na fotossíntese e translocação dos sintetizados, né? Onde ele vai ter uma influência na síntese da enzima rubisco, que é a principal enzima responsável pela fixação do carbono. No crescimento meristemático, que é aquele crescimento da planta, né? E resistência, onde ele vai conferir resistência a algumas plantas a alguns tipos de doença. Bom, a interação com outros elementos no sistema solo-planta. Ele vai ter uma relação sinérgica, que é aquela relação boa, fora da planta com o nitrogênio, e uma relação antagônica, que é aquela relação ruim, dentro da planta com o cálcio e o magnésio, e fora da planta com o boro, o molibdênio e o manganês. Mais adiante, nós vamos ver um pouco melhor sobre essas relações. Bom, agora falando um pouquinho sobre a sintomatologia, são os sintomas, né, que vão ser apresentados na planta, quando tiver sobre deficiência desse elemento. Esses sintomas, eles vão se iniciar nas folhas mais velhas da planta e vão vir da extremidade para a nervura principal.
Isso vai se iniciar com uma clorose e vai evoluir para uma necrose, onde a planta vai passar daquele amarelo para um marrom. Essas pontas elas vão enrolar, secar e também pode ter o acamamento, né, da planta. Aqui à direita a gente consegue visualizar uma folha de uma planta de milho saudável e uma com deficiência de potássio, onde é nítido esses sintomas de deficiência. Aí agora, mais adiante, nós vamos mostrar alguns exemplos, né, de sintomas de deficiência em algumas plantas. E aqui, como primeiro exemplo, nós trouxemos os sintomas de deficiência em uma folha de sorgo sacarino, onde é nítido, né? A gente consegue visualizar isso que foi dito. E aqui são os sintomas de deficiência em uma planta de soja, onde a gente consegue visualizar à esquerda uma planta sem deficiência de nutrientes, né? E à direita, uma planta de soja com deficiência de potássio, onde a gente consegue visualizar nas folhas mais velhas esses sintomas de deficiências, né, que foi dito, e nas folhas mais novas não tem nenhum problema, a gente não consegue visualizar. Por quê? Porque esse elemento ele está sendo redistribuído na planta para essas folhas mais novas, né, como já foi dito. Aqui, mais alguns exemplos, né, de como que isso vai ocorrer na planta de soja. Uma plantinha ali sem deficiência e uma com deficiência de potássio. A gente consegue visualizar nitidamente isso ali no sistema radicular dela e também na planta inteira, né? E aqui do lado, como que vai acontecer esse processo na folha, né, gradativamente. Como exemplo 3, nós trouxemos o sintoma de deficiência em uma planta de capim, que é o Brachiaria brisantha cultivar marandu. E aqui à esquerda tem uma planta sem deficiência de nutriente e à direita é uma planta com deficiência de potássio, onde a gente consegue visualizar o acamamento da planta, né? E também uma diferença ali na espessura da folha, no tamanho, crescimento da planta em si. E isso tudo afeta nos processos de fotossíntese, né, da planta. Aqui a gente consegue visualizar essa diferença no sistema radicular delas, né? E aqui, como exemplo 4, nós trouxemos os sintomas de deficiência em folhas de café, onde a gente também consegue visualizar esses sintomas. Dando continuidade, aqui no exemplo 5, mostra os sintomas de deficiência em planta de milho. Os sintomas visuais de carência de potássio são notados principalmente em folhas mais velhas, que vão manifestar clorose nas pontas e nas margens das folhas, depois vem o secamento e necrose. No sexto exemplo, nós temos aqui uma planta de feijão. Aqui no feijão, as folhas elas vão se curvar e secar. Os caules vão ficar finos e fracos, e aparecem, posteriormente, amarelecimento nas folhas mais velhas e redução no crescimento da planta. Quanto à raiz, é importante ressaltar que o sistema radicular em plantas deficientes em potássio será menos profundo e pouco desenvolvido, o que prejudicará a absorção de água e nutrientes. No sétimo exemplo, temos aqui a cana-de-açúcar, onde ocorre também o afinamento dos colmos e a nervura principal apresenta manchas de coloração avermelhada. Um sintoma de deficiência de potássio bem visível nessa cultura, que difere um pouco das outras, que ocorrem no final do ciclo, é que o ponteiro fica em forma de leque, conhecido também como topo de penca. No oitavo exemplo, nós temos aqui o eucalipto, que no estágio inicial da deficiência, aparecem manchas cloróticas entre as nervuras e por toda a superfície foliar. Após isso, as manchas se unem, formando faixas avermelhadas nas folhas velhas, e depois vem a necrose dos tecidos. Com relação ao excesso de potássio, o efeito de antagonismo é observado entre os nutrientes de potássio, cálcio e magnésio. As adubações potássicas muito pesadas vão reduzir a absorção de cálcio e magnésio pelas plantas, assim como o aporte de grandes quantidades de cálcio no solo podem inibir a absorção de potássio e magnésio. Destaca-se também o antagonismo causado pelo excesso de fósforo em relação ao boro e zinco, que são micronutrientes importantes, especialmente para frutíferas
como, por exemplo, a videira. E pode ocorrer também o enrijecimento dos tecidos. Com relação à toxidez de potássio, não se tem muito conhecimento de toxidez causadas pelo potássio. No entanto, a toxidez foi testada no trabalho com tomate, onde pôde-se observar que ocorreu o encurvamento e o encostelamento das folhas novas, também ocorreu uma clorose internerval das folhas velhas, e no sistema radicular foi visualizado um supercrescimento. Bem, era isso que tínhamos para mostrar, e obrigada.